Bom, eu estou muito feliz em fazer esse vídeo porque simplesmente mudou a minha carteira. Mudou meus rendimentos. Eu finalmente estou batendo a maioria dos índices e com a forma simples e fácil de ser implementada. Porque durante muito tempo eu investi pensando em notícias, em gráficos, em relatórios, em números. E quando eu parei de fazer isso e comecei a simplesmente analisar as empresas pelos serviços que elas prestam, pela qualidade do produto que elas entregam, pela experiência que elas entregam para os clientes, eu finalmente comecei a acertar a hora certa de comprar, ter bons rendimentos e adivinhar aquelas notícias que somente quem tem informações privilegiadas conseguem prever. De forma simples, fácil e direta. A verdade é que não faz o menor sentido você ter uma padaria e nunca ter experimentado do próprio pão. Você tem uma rede de academias que você nunca frequentou. É ilógico você ser dono de uma empresa, você sequer conhece o produto, o serviço ou a satisfação dos seus clientes. Quando eu parei simplesmente de olhar para relatórios, para notícias, para recomendações e comecei a olhar para essa empresa que está no meu dia a dia, eu conheço essa empresa como cliente, eu utilizo os serviços que essa empresa promove e eu gosto, eu vou atrás dessa empresa porque ela resolve problemas do meu dia a dia, ela torna a minha vida mais fácil, ela me dá uma experiência boa, ela me traz alegria, me traz uma sensação boa. Foi aí que eu finalmente comecei a prever o futuro daquelas ações. Porque diferente do que a gente imagina, o futuro de uma empresa não está no seu modelo de negócio, não está nos números, não está nos relatórios do passado, não está no gráfico. O futuro de uma empresa está diretamente à satisfação dos seus clientes. A capacidade que essa empresa tem de atrair mais clientes. Eu pensando aqui em alguns casos de algumas empresas que, por exemplo, tinham números péssimos. Uber, Nubank, empresas que às vezes não tinham uma condição assim de entregar valor naquela hora, e tinha um modelo de negócio que ainda não era rentável. Então, se você olhasse pelos números exclusivamente, não fazia sentido investir naquelas empresas. Às vezes você poderia estar comprando dívidas. Muitas empresas cresceram em cima de dívidas e mais dívidas. Então, se você for esperar aquela empresa ter bons números, aquela empresa estar bem recomendada, você nunca vai pegar aquela explosão de quando a empresa simplesmente valoriza, quando a empresa se estabiliza, quando a empresa finalmente começa a entregar valor para o mercado. Um exemplo muito claro disso é a Netflix, que começou bem endividada. A Netflix realmente ela entregava como empresa dívidas. Você estaria comprando dívidas. No entanto, a empresa entregava um produto simplesmente revolucionário. Quem olhava simplesmente para a empresa como investidor, não conseguia enxergar o potencial que aquela empresa tinha. Mas se você olhasse como cliente, se você olhasse como simplesmente um usuário, você sabia que aquilo era revolucionário. Não tinha como aquilo não escalar. Todo mundo queria ter e quem tinha recomendava. É isso que faz a empresa evoluir. É um produto que satisfaz, é um produto que você quer recomendar de tão bom que é. É diferente quando você entra, por exemplo, numa loja e o chão está sujo, os funcionários são despreparados, a experiência de compra é ruim, os preços mesmo os baixos não agradam pela qualidade. Então, quando você entra numa loja que está com essas características, você não recomenda para ninguém. Então, quando você olha para isso como cliente e você não quer aquilo, mas aí você olha os números, está dando lucro, o gráfico está indo bem, os relatórios estão como deveriam estar, aí você vai lá e compra. É isso que eu quero trazer o ponto aqui. A gente primeiro precisa olhar para as empresas como cliente. Durante muito tempo, eu via grandes investidores falar que você precisava conhecer aquilo que você investia. E por muito tempo eu não tinha noção do que isso de fato significava. Conhecer a empresa é o quê? É você saber dos relatórios dela, saber quem é que está gerenciando, saber os objetivos, saber os gráficos, a margem de erro, o market share, conhecer todos os detalhes da empresa. É isso que é conhecer a empresa? Fazer uma análise fundamentalista. Mas na verdade conhecer a empresa é, na verdade, é você entrar na fábrica da empresa e ver como tudo funciona. É você entrar na loja e ver como os clientes estão saindo felizes, tristes. É você fazer uma compra e ver se aquela compra fez sentido ou não. É para mim
Isso é conhecer uma empresa. E parece ser contraditório, porque investimento muitas vezes a gente pensa que precisa estudar, que precisa de conhecimento, precisa muitas vezes de informações privilegiadas que investidores pequenos como a gente simplesmente nunca vão ter acesso. Mas quando a gente vê que é algo muito mais simples de investir, a gente simplifica essa forma de investir, a gente consegue resultados tão bom quanto grandes analistas, quanto grandes investidores. Porque conhecer o negócio não é só números, mas, no entanto, às vezes a gente só tem números para olhar. Existem empresas na bolsa brasileira que você simplesmente não vai ter acesso. Um exemplo claro disso seria, por exemplo, a Petrobras. Você não vai ligar na Petrobras para resolver um problema, para resolver uma conta que veio errada. Você não vai ligar na Petrobras para fazer uma compra. Você pode sim acompanhar o valor da gasolina, acompanhar os relatórios, ver como o governo está planejando o futuro daquela empresa, ver quais são os planejamentos, mas você nunca vai conseguir de fato ter a experiência de usar aquela empresa, de ver aquela empresa, de testar aquela empresa. Ok, ela é ótima nos resultados, ela dá lucro, ela não sei o quê, mas você não conhece no que você está investindo. O meu ponto aqui é que você precisa investir naquilo que é palpável. Um exemplo claro disso, Vivara. A Vivara é uma empresa na bolsa brasileira que você pode ir lá e testar. Você, por exemplo, eu entro na loja da Vivara e o chão está sempre limpo, os atendentes sempre me atendem de prontidão, nunca tem muita fila, sempre, são bem preparados, os preços estão muitas vezes, claros de ser entendidos, mesmo que pequeno, as joia minúscula, mas de certa forma eu consigo avaliar aquele serviço toda vez que eu vou no shopping. Isso faz toda a diferença, por quê? No momento que eu ver que a Vivara tá com letreiro quebrado, no momento que eu entrar lá e a loja estiver suja e os funcionários simplesmente não me atenderem bem ou estiverem mal preparados, no momento que eu ver que ela está demitindo funcionários e reduzindo a quantidade de atendentes, no momento que eu ver que os produtos deles caíram de qualidade, aí sim eu posso pensar em vender ações deles. Ou seja, eu não preciso de notícias ou de esperar 6 meses, 1 ano para para aquelas decisões ruins que a empresa teve dar resultado nos gráficos, no valor da empresa, nos relatórios, antes de vender aquela empresa. Então, como eu consigo acompanhar, eu consigo ver de perto como a loja está desempenhando, eu consigo tomar boas decisões mesmo sem informações privilegiadas do que vai acontecer com a empresa. Eu consigo não só acompanhar as notícias, acompanhar, os relatórios da empresa, eu consigo também acompanhar a experiência do usuário. E isso faz toda a diferença. Mas é claro também que não adianta você comprar boas ações que entregam bons valores para os clientes com valores altos. Por exemplo, a Google e o próprio YouTube que a gente está utilizando aqui. É uma ótima empresa, resolve diversos problemas e é muito boa. No entanto, se ela tiver num valor muito alto, não vale a pena comprar. Então, eu não estou aqui criticando os números, não estou criticando a avaliação da empresa, mas eu estou criticando a fundamentação principal disso tudo. Porque a gente vê muita gente analisando empresas, simplesmente falando de número de negócio, de market share, de porcentagem de lucro, de dívida, de margem líquida, não sei o quê, e nunca sobre a experiência e os serviços que aquela empresa está entregando. É nisso que a gente tem que bater aqui, porque isso faz com que os investidores aprendam que não faz sentido olhar para a empresa como cliente. E isso faz toda a diferença. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, eu tenho a Google. Quando eu comprei a Google estava em baixa. Lá embaixo o gráfico, um valor ruim. E aí eu comecei a olhar, pô, a Google entrega um ótimo um ótimo serviço, está sempre disponível, está sempre resolvendo novos problemas, está entregando novas soluções, está acompanhando as novidades do mercado, está sempre entre as principais soluções. Eu uso no meu dia a dia frequentemente o Android. Então você percebe que boas empresas é fácil de você encontrar, não só baseado em números. Então quando a empresa começa a ter um valor muito ruim de mercado,
mas continua entregando aquela experiência bom de usuário, de cliente, você pode comprar essa empresa sem medo, porque você sabe que é aquilo que vai render. Um exemplo claro disso, a Nubank. A empresa não tinha um modelo de negócio muito rentável, como os outros bancos tinham, mas ela tinha um diferencial. Antes mesmo do Pix existir, ela já estava entregando uma forma direta e fácil dos usuários de transferir dinheiro um para os outros sem taxas. Eu lembro muito claro de pessoas me recomendando direto a Nubank. "Ah, compra Nubank e tal. Nossa, olha que legal, eu consigo fazer transferência assim, usando boleto, emitindo boleto de graça e não sei o quê". Então, a empresa, enquanto muitas pessoas criticavam o modelo de negócio dela, ou seja, nos noticiários, nas análises, e aí a empresa começou a performar melhor, começou a ser recomendada, o preço lá em cima. Muita gente diziam que não valia a pena investir na Nubank, porque o preço já estava muito alto, que não sei o quê. Enquanto isso, a empresa continuava ganhando, ganhando, ganhando mais e mais usuários, mais e mais clientes, melhorando cada vez mais a sua experiência. E isso fez a Nubank ser o que ela é hoje. Continua, aumentando os negócios, continua, expandindo para outros países, continua adquirindo mais usuários, continua tendo o tamanho que é. Então, se você olhasse simplesmente como investidor para os relatórios da Nubank, olhasse para o modelo de negócio, ficasse preocupado com regulamentação, com não sei o quê, você nunca teria comprado a Nubank no começo. Mas se você tivesse olhado simplesmente para o produto, para o valor que ela entrega, você com certeza teria comprado e teria ganhado um lucro gigantesco da valorização daquela empresa. Então, acho que é isso que é importante a gente olhar quando a gente pensa em investir. Enquanto a gente perde tempo olhando para mercado, para notícias, para gráficos, se a gente olhar simplesmente para a experiência de usuário, a gente vai acertar muito mais empresas. A gente vai conseguir adivinhar picos que somente quem tem informações extremamente privilegiadas conseguem ter. Então, eu comecei a implementar isso na minha carteira. E os resultados foram simplesmente excepcionais. Eu comecei a acertar aqueles picos que simplesmente não tinha como adivinhar antes. Não porque os números da empresa não estavam legal, ou porque alguma carteira recomendada me disse para investir naquilo. Pelo contrário, eu vi que todo mundo estava correndo daquelas empresas, mas a experiência que eu tinha com aquela empresa, que eu usava todo dia, continuava crescendo. Um exemplo disso é a Nvidia e a AMD. A Nvidia lá em cima e a AMD estava lá embaixo. Só que minha placa de vídeo é AMD, meu processador, AMD. Minha placa-mãe, adivinha? Então, eu falei: "Cara, eu uso praticamente tudo que a AMD produz. Eu gosto de tudo que ela faz. Independente das pessoas falarem que a Nvidia é melhor, que o software é melhor, eu continuo comprando a AMD". Eu falei: "Cara, a AMD pode concorrer no mercado de IA, né. Eu gosto do serviço dela. Ela está num preço muito acessível, preço razoável, mediano ali, não estava baixo". Aí eu comprei. E, tipo, em poucos meses a empresa ganhou uma valorização ali de mais de 200%. Então, se eu tivesse esperado informações privilegiadas para saber que ela ia fazer um contrato, para promover hardware para IA, eu nunca que teria conseguido adivinhar isso. Eu não tenho informações disso. E se eu tivesse comprado depois da notícia, eu também não teria pegado o boom, a hipervalorização da empresa. Então, é pensar nessas coisas na hora que você vai investir. A gente é investidor pequeno, a gente está competindo contra peixes muito maiores que a gente. A gente está competindo com pessoas envolvidas com política, pessoas envolvidas com informações privilegiadas, grandes investidores que conseguem sentar com o CEO da empresa e conversar para saber o rumo da empresa, pessoas que conseguem ter acesso às fábricas, conseguem ter acesso a coisas que a gente simplesmente nunca vai ter acesso. E se a gente quer competir no mercado assim, a nossa única solução, pelo meu ver, é conseguir enxergar o valor dos serviços. Porque isso é muito claro muito antes do problema acontecer ou da valorização acontecer. Se a gente olha simplesmente com viés de cliente, a gente sabe se a gente vai comprar naquela loja mês que vem ou não. A gente sabe se a gente vai recomendar
aquela empresa, aquele produto para um amigo ou não. É muito fácil isso. E acontece muitas vezes também da gente utilizar serviços que ficaram horríveis com o tempo, entendeu? E isso não vai aparecer no gráfico antes de aparecer para o cliente. O cliente vai enxergar esse problema muito antes de aparecer nos gráficos. Outro exemplo especial disso, que a gente consegue perceber atualmente no mercado, é o Banco do Brasil, que está sendo altamente recomendado por todo mundo. Mas se você for na agência, se você colocar o pé na agência, você vai ver que o chão está sujo, e você tem uma fila enorme para resolver um problema muito simples, para desbloquear um aplicativo. Você vai ver que coisas que eram para ser fáceis é extremamente difícil, a sua experiência vai ser ruim. Abre o Google Maps, abre o Google Maps, pesquisa a agência do Banco do Brasil, vê a nota daquilo. Ah, mas o Banco do Brasil nunca vai falir, porque o governo vai recuperar. Ah, porque o patrimônio do Banco do Brasil é muito maior do que o valor da ação. Cara, enquanto a empresa não me entregar uma experiência boa, eu simplesmente não vou investir nela, independente do que falam, independente do que recomendem. Porque olhar gráficos, olhar avaliações, isso não diz o futuro que o Banco do Brasil vai ter ou não. Enquanto o Banco do Brasil está lá sendo segurado, carregado pelo dinheiro público, pelo governo, outras empresas estão adquirindo clientes, estão melhorando sua experiência, estão aumentando sua porcentagem de dinheiro. Então, a gente precisa parar de olhar para essas recomendações, porque elas já vêm muito tarde. Não estou dizendo aqui que você não consiga ganhar dinheiro com carteiras recomendadas e com notícias e essas coisas, mas eu estou dizendo aqui que aquela explosão, aquela de valorização na ação, você só vai pegar se você conseguir prever o futuro daquela empresa. E não existe como prever o futuro daquela empresa se você não olhar para ela como cliente. Se você fosse dono de uma empresa, você estaria olhando para ela como cliente. Como eu posso melhorar a minha empresa para os clientes? Como eu posso atrair mais clientes? Como eu posso abaixar o valor do meu produto para atrair mais clientes? Como eu posso entregar mais valor para os clientes? Como eu posso mudar a percepção da minha empresa? Como eu posso fazer a minha empresa ser vista? É tudo voltado para o cliente. Mas aí quando a gente vai investir, a gente não quer olhar para a empresa como cliente. Então eu te faço um desafio. Faça um desafio. A próxima empresa que você for comprar, por exemplo, o Banco do Brasil, vá lá na agência. Olha como é que é a experiência. Você quer comprar no Mercado Livre? Faça uma compra no Mercado Livre. Veja se ela chega no prazo, veja se o cálculo do prazo de entrega tá de acordo com o que eles vendem. Se o produto atrasar, tenta resolver o problema. Liga para eles lá, vê se alguém te atende. Vê quanto tempo eles vão demorar para resolver o seu problema. Se você precisar do estorno, como é que vai ser? Entendeu? Então, esse é meu desafio para vocês. Vai lá, antes de comprar a empresa, lógico, veja se ela está num preço razoável. Não precisa estar baixo. Esse é outro engano. A gente não precisa comprar boas empresas por preços baixos. Então, essa é a estratégia que eu estou utilizando. É uma estratégia que está me dando resultados que eu sequer imaginava que eu poderia ter. E como é uma coisa boa, é uma coisa que está me entregando valor, eu quero passar para as pessoas. Eu quero que mais pessoas experienciem o que eu estou sentindo, assim como um bom cliente faria. Então, se eu conseguir entregar algum valor para você, eu fiz algum sentido para você, não precisa ser agora, vá lá, experimenta isso que eu estou te falando e depois você volta aqui nos comentários e me diz se funcionou. E se tiver dado algum lucro para você, não se esquece de se inscrever, não esquece de curtir e dizer se essa filosofia faz algum sentido no mundo dos investimentos ou se apenas a análise criteriosa é que vai dar resultados. Então, valeu, falou, até a próxima.